Olá pessoal, meu nome é Ademilson Pires, sou analista de TI, sou desenvolvedor e também gestor de sistemas, tá? Em várias áreas aí de negócio. Eu estou trazendo essa ferramenta, que é uma ferramenta para gestão e controle de assistências técnicas ou empresas que ofereçam serviços. Tá? Então aqui vou mostrar, fazendo essa versão de demonstração, aqui uma breve demonstração para o vídeo não ficar tão longo. Então eu vou fazer o login no ControlTech OS e eu entro diretamente aqui no painel ADM, que esse painel ADM na verdade ele não tem funções de operação, mas apenas de cadastros e de alguns relatórios. Tá? E um painel aqui, um dashboard com algumas visualizações do que está sendo operando, do que está sendo operado no sistema e tudo mais. Então eu vou aqui, como administrador, eu tenho uma função de ir para um painel do funcionário, que é o painel que os funcionários comuns acessam, né? Que são os funcionários agentes de atendimento. Pode ser um técnico, pode ser um analista que vai analisar um tipo de serviço que foi solicitado. Então aqui eu tenho a opção de fazer cadastro de cliente, tá? Tem a opção de pesquisar o cliente, buscar pelo CPF ou pelo nome. Aqui eu tenho a opção de abrir um orçamento, fechar um orçamento, tem os relatórios, as OS e as OS e consulta, né? Consulta de OS. Então eu vou fazer aqui a abertura de um orçamento. O orçamento, ele, como o sistema foi muito preparado para lojas e assistências técnicas, ele tem os títulos mais voltados para essa área, mas eu posso utilizar com uma infinidade de recursos de diversas áreas. Então eu escolho um cliente já cadastrado, tá? Posso pesquisar o cliente aqui na tela. O número que segue aqui seria o CPF do cliente, já para adicionar. Então eu escolho o funcionário que vai atender, o analista ou técnico que vai atender, e escolho o produto. Eu vou colocar aqui o Marcos Pedro como atendente. O produto ou serviço que ele vai pedir, então eu vou criar aqui como se fosse para uma assistência, e só para ficar bem mais fácil de entender. Então digamos que ele entregou um aparelho aqui para conserto, número de série. O defeito eu vou colocar que é uma troca de bateria. Vou colocar um notebook. Tá? Poderia ser um serviço e alguma outra descrição de serviço. Ele pode ser ajustado de acordo com a necessidade do cliente para se fazer aí essa adaptação. Então eu coloco aqui os dados do orçamento, vou salvar o orçamento. Salvo com sucesso. Pronto, então aqui para cliente Patrícia, o Marcos Pedro, que é o agente, ele vai atender. Esse orçamento vai estar visível para o Marcos lá no painel dele, ó, ele não tem um valor ainda. Então se eu vier aqui no painel do Marcos, eu vou abrir aqui numa aba anônima. Eu vou entrar aqui no painel do Marcos. Pronto, olha só. Entrei como funcionário Marcos Pedro. E aqui no painel do Marcos ele vai ver que ele tem um orçamento para ele, olha só. Ele vem aqui na aba de fechar orçamento e ele tem, olha só, o orçamento da Patrícia, tá? Que ficou aqui para ele. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o fechamento do orçamento. Então eu vou colocar os dados do orçamento, vou colocar aqui o valor do serviço, colocar o valor das peças, o tipo de peça, né? Que na verdade o valor, e um laudo aqui que seria uma descrição. Então ele editou, então ele está aqui, ó. Agora ele saiu dos orçamentos abertos e foi para os orçamentos encerrados, tá? Então quando eu encerro o orçamento, então ele saiu da tela de orçamentos e veio para uma outra tela, que é aqui que eu vou dar uma olhada aqui no relatório de orçamento. Então eu tenho o relatório de orçamento da Patrícia Silva, da cliente, tá? Feito pelo Marcos Pedro. Daí tem os dados aqui, as ações, tá? Eu aprovo o orçamento ou eu tiro o relatório. Como funciona a questão do cliente aprovar? Ele tem um painel que ele vai olhar e verificar e vai dar o aceite. Ó, pode aprovar. Então quando ele for aprovar, ele vai dar o aceite para o cliente, né? Para o usuário, ele vai vir aqui em aprovar. Ele fala a forma de pagamento e se teve desconto, né? Então não teve desconto, ele vai salvar. Prontinho. Então ele não tem mais um orçamento, agora ele tem uma
OS, certo? De um orçamento ele passou para um OS, ele já tem um valor, já foi dado aceite pelo cliente, então ele vai concluir o serviço, vai informar aqui tempo de garantia. Tá? Editado com sucesso. Pronto, ele gerou aqui a ordem de serviço. Bom, então após o orçamento impresso, né, a ordem de serviço realizada, eu consigo consultar aqui por cliente, tá? Então posso pesquisar aqui por cliente, ó. Clique em cima do cliente aqui e eu tenho acesso a todos os orçamentos do cliente e as ordens de serviço. E após todo o fluxo aí de criação de OS, de orçamento e tudo mais, nós temos o painel da tesouraria. No painel da tesouraria, eu tenho aqui algumas opções aqui que foram feitas de forma mais resumida, tá? Não é o foco do sistema, mas eu tenho aqui um painel com as movimentações, que entrada e saída. Eu tenho, se eu voltar aqui em movimentações, ó, a entrada do serviço lá do Marcos Pedro, tá? Que foi os R$200 daquela cliente lá da Patrícia, tá? Então eu tenho aqui essas movimentações, eu tenho um painel de gastos, onde eu consigo inserir gastos, tá? Eu tenho um painel de vendas, onde eu consigo inserir uma venda, e não tem por padrão, né, o preço do produto. Por quê? Porque como é para uma assistência técnica, o que uma assistência técnica geralmente vende? Ele vende peças e isso vai dentro do orçamento lá, tá? O valor varia muito. E aqui em relação a uma venda, geralmente quando ele vende algo, por exemplo, ele vende um aparelho que ficou de um cliente que não voltou para buscá-lo, então após 3 meses legalmente ele tem a opção de vendê-lo. Então ele pode cadastrar aquilo lá, o produto, e pode fazer a venda dele aqui, ele grava dentro do sistema. Tá? Então aqui no caso eu tenho então uma tela de pagamentos, onde eu informo, são saídas, né, no caso, então eu tenho um pagamento que é feito, eu posso realizar aqui, eu tenho aqui, ó, e tenho uma tela de compras, né, que são a compra de insumos, são peças e outro tipo de necessidade que precisar. Então, o painel de tesouraria é bem mais simples e resumido. Não é o foco desse sistema a questão do controle financeiro. O controle financeiro fica a cargo de outros sistemas e outras soluções aí que nós temos, como por exemplo o WebMoney, que tem aqui todo um controle aqui de vendas, cadastro de produto, categoria, tá? Dashboards analíticos aqui para questão de análise de dados, tá? Então ele tem mais esse viés aqui, tá bom? Então o de OS ele é mais mesmo para aquele fluxo de OS, orçamento, ordem de serviço, entrega do produto e tudo mais que relaciona com essa parte. Legal? Então, pronto. Então basicamente é isso. Você abre o orçamento, você aprova o orçamento e dá o valor, tá? E com isso você abre uma ordem de serviço. O sistema ele é bem simples e fácil de operar, ele foi desenvolvido para isso. E aqui nos relatórios eu consigo consultar as OS, tá? Posso fazer uma pesquisa por data e consigo também ver as OS abertas. Aqui eu não tenho nenhuma aberta, eu só tenho a OS fechada nessa versão de demonstração. Bom, por hora essa ferramenta é bem simples mesmo, como eu estava tentando explicar. E ficamos por aqui, estamos à disposição para consultas, qualquer coisa pode chamar no WhatsApp ou chamar no site que a gente vai atender e dar as devidas explicações mais aprofundadas.